tarde, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, presta depoimento na CPI da Covid no Senado. Barra Torres disse que rejeitou uma proposta para alterar a bula da cloroquina, citada no depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O presidente da Anvisa disse ainda que desconhece de quem partiu a ideia e que não recomenda o uso da cloroquina no tratamento precoce. A falta de vacinas para completar a imunização com a Coronavac. 3 capitais que tinham retomado a vacinação já suspenderam por falta de doses. E ainda, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar se o governo federal criou um orçamento paralelo para beneficiar aliados em troca de apoio no Congresso. A inflação desacelera em abril na comparação com março. Agentes da Polícia Federal estão a caminho de Roraima depois do conflito armado entre garimpeiros e índios Yanomamis. Mais uma operação mira fraudes no auxílio emergencial. Já são quase 1.000 inquéritos desde que o benefício começou a ser pago. Na Rússia, um homem invade uma escola e mata a tiros uma professora e 7 crianças. Os bombardeios na faixa de Gaza deixam 28 palestinos mortos e mais 2 mulheres israelenses. E o primeiro grande compromisso público da Rainha Elizabeth desde a morte do marido, o príncipe Philip. O Jornal Hoje está começando. Já dura mais de 2 horas o depoimento que o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, está prestando lá na CPI da Covid no Senado. A agência, a gente lembra aqui, tem um papel central, importantíssimo no combate à pandemia. Como você já viu aqui no Jornal Hoje, cabe aos técnicos da Anvisa a aprovação de vacinas contra a Covid, por exemplo. Então a gente vai direto a Brasília falar com ela, que tem acompanhado a CPI, traz para a gente os detalhes, o que de mais importante rolou até agora nesse depoimento, né, Flávia Alvarenga? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, buscou ser bastante técnico nas respostas. E o clima hoje na CPI é de cordialidade, diferentemente do que aconteceu na semana passada. Antônio Barra Torres foi questionado sobre a agilidade da Anvisa na aprovação de vacinas, foi questionado também se os critérios podem ou não ser reduzidos e os senadores perguntaram por que as vacinas Covaxin da Índia e da Rússia, a vacina Sputnik, não tiveram o uso e a importação permitidos até agora. O diretor-presidente da Anvisa também foi questionado. Primeiro ele elogiou o trabalho dos técnicos da Anvisa, o trabalho técnico dos especialistas e disse que a Anvisa foi a agência reguladora mais rápida do mundo a aprovar o uso de vacinas, isso desde o pedido feito pelos fabricantes. Antônio Barra Torres foi questionado sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid. O uso é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem a comprovação de eficácia do medicamento no tratamento da doença. Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde publicou uma diretriz na qual pede que a hidroxicloroquina não seja usada como tratamento preventivo da Covid-19 porque não tem a eficácia comprovada. Barra Torres respondeu aos senadores que não tem comprovação esse medicamento contra a Covid e acrescentou: disse que não recomendaria a cloroquina no tratamento precoce. Logo no começo da sessão, senadores da oposição criticaram o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada. Eles apresentaram um requerimento que ainda precisa ser votado para que o ministro seja ouvido de novo na CPI. Barra Torres começou a ser ouvido como testemunha às 10h50 da manhã. Fez uma abertura rápida para cumprimentar técnicos da agência e prestar solidariedade às vítimas da Covid. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, perguntou se as declarações do presidente Jair Bolsonaro podem estar atrapalhando o recebimento de insumos da China para a produção de vacinas no Brasil. Na semana passada, sem citar o país, Bolsonaro voltou a insinuar que a China teria criado o coronavírus propositalmente. Pergunta concretamente, existe problema ou não existe problema? Sim, temos visto esses problemas pontuais que têm acontecido de demora de entrega de IFA, tanto para a Coronavac, até mesmo da AstraZeneca, porque também recebe insumos vindos da China. A resposta é sim, tem havido. Mas eu falo especificamente criados em função de impactos de declarações do presidente da República, seus filhos e do ex-chanceler.
Sim, entendo. Eu não tenho informação do nexo causal. O relator perguntou se a população pode confiar nos produtos vindos da China e nas vacinas aprovadas pela Anvisa. Barra Torres ressaltou que não há nada que desabone os produtos chineses e reafirmou a seriedade da agência na aprovação dos imunizantes. Em março, a Anvisa negou o pedido do Ministério da Saúde para a importação da vacina Covaxin, da farmacêutica indiana Bharat BioNTech. O governo brasileiro já tinha assinado o contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina em fevereiro. Renan Calheiros questionou então se houve precipitação do Ministério da Saúde em fechar o acordo. Não houve, porque esse processo ele pode ainda ser aproveitado. Então, entendo que não houve. O relator também questionou sobre a decisão da Anvisa de negar no mês passado a importação excepcional da vacina Sputnik da Rússia. Barra Torres defendeu a medida e disse que a decisão não é definitiva. Quais são as reais perspectivas de correção dos problemas apontados e obtenção da autorização de uso da vacina? Essa potencialidade é toda do desenvolvedor de apresentar respostas aos quesitos já por várias vezes apresentados a esses desenvolvedores. Então, logo eles apresentem, a análise será feita dentro do prazo legal e o nosso posicionamento será firmado. O que eu conclamo àqueles que nos assistem é que tão logo essa situação seja, e esperamos que seja resolvida, que não se acredite a essa marca, a esse nome, a dessa vacina, nenhuma característica ruim. Porque realmente é uma preocupação, dada a toda essa movimentação que ocorre, e, claro, estamos aqui para esclarecer, que amanhã ou depois a nossa população tenha receios em relação a essa vacina. Não é essa, de maneira nenhuma, a nossa intenção. O senador Renan Calheiros também perguntou sobre a declaração do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a bula da cloroquina. Na semana passada, em depoimento à CPI, Mandetta disse que participou de uma reunião no Palácio do Planalto no ano passado, em que havia uma minuta de decreto para mudar a bula da cloroquina. O remédio sem eficácia comprovada contra a Covid é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro disse que, na ocasião, Barra Torres vetou a mudança. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Questionado sobre o uso de cloroquina no tratamento precoce, Antônio Barra Torres, que é médico, disse que não indica o remédio. A minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, não contempla, e contempla, sim, a testagem, o diagnóstico precoce e, obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los, combatê-los o quanto antes. Na sua opinião técnica, há indicação para o uso da cloroquina para pacientes com Covid-19? Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo controlados, duplo cego e randomizados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas que falei. A oitiva continua, tem mais de 16 senadores inscritos ainda para fazer as perguntas e o presidente e diretor da Anvisa foi questionado sobre outros aspectos também. Foi questionado sobre a participação dele em uma manifestação em março do ano passado, em que ele apareceu sem máscara e ele explicou o que aconteceu. Também foi perguntada a opinião dele sobre aglomeração e daqui a pouquinho, Maju, a gente volta com os trechos e mais perguntas do que aconteceu durante esses quase 2 horas e meia, de CPI. Maju.
Tá bom, Flávia, a gente te aciona aí para saber de outras informações sobre essa CPI aí. Obrigada, viu? Olha, a Anvisa informou ao Supremo Tribunal Federal que ainda não recebeu 25 documentos da vacina Sputnik para que a agência analise o pedido de importação e aplicação dessa vacina aqui no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são documentos como relatório técnico da autoridade internacional capaz de comprovar a qualidade, segurança e eficácia dessa vacina. No mês passado, a Anvisa negou o pedido de importação que foi feito por 10 estados. A resposta da Anvisa, enviada ontem ao STF, atendeu a uma determinação do ministro Ricardo Lewandowski, que nesta semana deu prazo de 48 horas para a Anvisa informar quais são os documentos que ainda são necessários para a análise desse pedido. A determinação atendeu a um pedido do estado do Maranhão, que comprou 4,5 milhões de doses da vacina russa. Procurada, a União Química, que é a empresa farmacêutica responsável pela vacina aqui no Brasil, não se manifestou. E 3 capitais que retomaram a aplicação da segunda dose da Coronavac já suspenderam a vacinação porque essas doses acabaram. Maria Albertina é diabética, tem 68 anos e perdeu a irmã com Covid há uma semana. Foi cheia de esperança para o posto, mas não conseguiu se vacinar. Eu achava que hoje era o meu dia e agora cheguei aqui tudo dizendo que é abaixo de 75. E 75 anos não tem quase ninguém aqui, não tem praticamente ninguém. E a gente vai ter que voltar de volta e voltar outro dia. Antes de amanhecer, já tinha fila em várias unidades de saúde da capital gaúcha. Idosos enfrentaram o frio para garantir a vacina e descobriram ali que não tinha para todo mundo. Eu vou tentar arriscar, mas é cansativo, né? A gente que já tem uma certa idade, ficar na chuva, em pé muitas horas, né? Então é bem difícil. É que a retomada da segunda dose da Coronavac em Porto Alegre foi só para idosos a partir de 75 anos. Sem saber direito, muitos procuraram os postos nessa manhã e descobriram que não tinham direito à dose. E aí voltaram para casa frustrados e sem vacina. Tudo com segunda dose atrasada e eles que não adianta ficar, que não tem direito. Sou diabético, sou hipertenso, sou cardíaco. Eu pegar esse vírus aí já era, velho. O Rio Grande do Sul recebeu 63.600 doses da Coronavac no fim de semana. Muito pouco para o público que está com a segunda dose atrasada. Quase 370 mil pessoas em todo o estado. Belo Horizonte tem a situação parecida de Porto Alegre. Está vacinando apenas idosos de 67 anos com a segunda dose da Coronavac. A faixa etária de 64 a 66 anos vai ter que esperar. Salvador e Macapá também registraram longas filas em pontos de aplicação. Eu vim comprar cá direto porque não posso perder. Eu estou com 40 dias atrasado a vacina. Já em outras capitais, a aplicação da dose de reforço da Coronavac voltou a ser suspensa porque o imunizante já acabou. Maceió retomou a vacinação no domingo e hoje já não tem mais doses. Campo Grande suspendeu a imunização ontem à tarde, também porque as doses acabaram. O guarda veio aqui e disse que não tem mais. Cidades do interior do país também já não têm mais doses para completar o ciclo vacinal. É o caso de Anápolis, em Goiás. A segunda dose da Coronavac acabou, só está tendo a primeira. E o de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a aplicação da segunda dose da Coronavac já foi suspensa. As 2.100 doses acabaram em menos de 2 horas. Quem conseguiu tomar a segunda dose da Coronavac comemora. Passei 10 dias do prazo, mas dizem que não vai afetar em nada, né? Agora é um alívio. Sem dúvida, despreocupado, né? Olha, além de Campo Grande e Maceió, Porto Velho é outra capital que suspendeu a aplicação da segunda dose porque as doses já acabaram. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir 2 milhões de doses da Coronavac que recebeu ontem do Instituto Butantan, isso durante a semana. E que uma reunião entre a União, estados e municípios vai definir o público-alvo, como sempre é feito.
E só em São Paulo, 32 cidades suspenderam a vacinação da dose de reforço, da segunda dose. Como o JH mostrou aqui ontem, o Instituto Butantan já admitiu que, em caso de novos atrasos do ingrediente farmacêutico ativo, que é o IFA, o cronograma de entrega das próximas doses para o Ministério da Saúde pode ficar comprometido. A primeira dose da vacina não dá para esquecer. A Ioneide fez como milhares de brasileiros e tirou foto. Mas agora, em maio, a alegria foi substituída pela ansiedade. Ela mora em Diadema, na região metropolitana, e já deveria ter tomado a segunda dose da Coronavac no dia 8 de maio. Me falaram que não tinham lá e nem tinha previsão. Quanto tempo eu vou ter que ficar esperando até aparecer uma segunda dose? Também falta a segunda dose da Coronavac em vários postos de vacinação da capital paulista. Aqui nessa UBS, aqui na Zona Sul de São Paulo, chegaram 100 frascos na semana passada, mas eles acabaram em 2 dias. Os funcionários esperam a chegada de um novo lote amanhã. Nós ligamos e também fomos a outros postos. Os atendentes informaram que não há previsão para as doses chegarem. Não está tendo ainda. E tem previsão para chegar? Até o momento não. Hoje só tem a problema, que eu pensava totalmente bem. Tem a segunda dose da Coronavac? Estamos esperando chegar. Várias pessoas atrás. O secretário da Saúde de São Paulo diz que o desabastecimento é pontual e que há doses suficientes. Semana passada nós recebemos por parte da Secretaria Estadual de Saúde 92 mil doses de Coronavac. Nós temos algumas faltas pontuais que são repostas imediatamente. Essa falta da Coronavac para a aplicação da segunda dose começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. Um levantamento da Globo News mostra que a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa em 32 cidades de São Paulo. A vacina da Coronavac depende do ingrediente farmacêutico importado da China. O último carregamento de 3 mil litros chegou no dia 19 de abril e já acabou. Ontem, o Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde 2 milhões de doses e disse que na quarta-feira libera mais 1 milhão. Com esse novo lote, o Butantan completa o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que previa a entrega de 46 milhões de doses até o fim de abril e que atrasou com a demora na chegada do IFA. Até setembro, o Instituto Butantan precisa fabricar mais 54 milhões de doses. Mais 1 milhão na quarta-feira, 1 milhão e 100 na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Então aguardamos essa chegada de material para que isso possa ser processado. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, que o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto. Hoje, em nota, o Instituto Butantan reafirmou que aguarda a autorização do governo chinês para a liberação de mais 4 mil litros de matéria-prima para a produção da vacina. E questões referentes à relação diplomática Brasil e China podem, sim, estar interferindo diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumo. Não há qualquer entrave relativo à disponibilização de insumos ao Butantan por parte da biofarmacêutica Sinovac. Este infectologista reforça que para que a proteção se mantenha, é importante tomar a segunda dose. A proteção conferida ou prometida pelos estudos clínicos só vai ser alcançada com o esquema completo. Esse atraso deve ser reduzido ao mínimo possível. A vacina deve ser aplicada o quanto antes, para que aí sim a proteção esteja completada. A Prefeitura de Diadema disse que não recebeu o total de doses previsto na última entrega, por isso adiou a aplicação da segunda dose da Coronavac e que a vacinação vai recomeçar quando receber um novo lote. Aí a gente foi procurar o Itamaraty para comentar a nota do Instituto Butantan, que disse que questões referentes à relação diplomática Brasil e China podem estar interferindo diretamente nesse cronograma de liberação de novos lotes de insumos. O Itamaraty disse que Brasil e China dialogam e trabalham constantemente no enfrentamento da crise sanitária e que o Ministério das Relações Exteriores acompanha permanentemente o processo de autorização de exportação dos IFAs, da matéria-prima, inclusive por meio da Embaixada do Brasil em Pequim, atuando sempre com a agilidade necessária junto ao governo chinês.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu uma nota ontem à noite recomendando a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca em gestantes. Em nota técnica, a Anvisa explicou que uma grávida que havia recebido essa vacina morreu em decorrência de um acidente cerebral vascular hemorrágico. Ainda não tem comprovação de que a morte tenha relação com a vacina. A Anvisa orienta, então, que a indicação da bula da AstraZeneca, que por precaução não recomenda a aplicação durante a gravidez, seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização. Essa vacina vinha sendo usada no Brasil em gestantes com comorbidades. Vamos aqui para o telão para ver o andamento da vacinação no país. Temos o seguinte, 581.772 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 326.608 receberam a segunda dose. No total, temos aqui 908.380 doses em 24 horas e, com isso, o Brasil chega à marca de 35.909.617 vacinados. Isso aqui equivale a 16,96% da população brasileira. 18.073.591 pessoas também receberam a segunda dose e isso corresponde a 8,54% da população. Temos 24 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Aqui no telão, em azul mais escuro, são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Falando de vacina ainda, a delegação brasileira que vai para os Jogos Olímpicos lá de Tóquio vai ser vacinada contra a Covid. Essas vacinas vão ser doadas pelo COI, o COI que é o Comitê Olímpico Internacional. O André Barroso conta pra gente como é que está funcionando, como vai funcionar essa vacinação, né, André? Bem-vindo, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O anúncio da vacinação dos atletas foi feito agora há pouco, no fim da manhã, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De acordo com ele, 1.814 pessoas, entre atletas, integrantes de comissões técnicas e jornalistas credenciados, serão imunizados. As vacinas serão doadas pelas farmacêuticas Pfizer e Sinovac ao COI, que vai repassar para o Brasil. 12.050 doses no total, 4.050 da Pfizer, 8.000 da Sinovac. Esse número de doses é bem maior do que a quantidade de pessoas na delegação. O excedente vai ser encaminhado ao SUS para vacinação da população brasileira em geral. A vacinação dos atletas já começa amanhã e vai ser feita em algumas capitais brasileiras como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Maju. É isso, André. Valeu. Obrigado e bom trabalho para você. A gente fala agora de vacinação de adolescentes e crianças lá nos Estados Unidos. Eles estão se preparando para vacinar 17 milhões de adolescentes, na verdade, não tem crianças, né? De 12 a 15 anos contra a Covid. Então, a gente vai para Nova York falar sobre esse assunto, com o nosso correspondente, o Tiago Eltz, né? Porque depois da aprovação da FDA, que é a agência americana que regula as vacinas e medicamentos, como a nossa Anvisa, né? O que vai faltar agora para os Estados Unidos começarem a aplicar finalmente a vacina nessa faixa etária, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos do Brasil. Nessa faixa etária que não é criança, né? Se chamar adolescente de 12 anos de criança, aí a confusão está feita. Agora falta só o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças. É uma última autorização, né? Eles se reúnem amanhã. E todo mundo está esperando também essa liberação. E a partir daí, de amanhã mesmo, vários estados já estão prontos para começar a vacinar esses jovens. São 17 milhões nessa faixa etária de 12 a 15, né? E vacinar esse pessoal vai ser primordial para o funcionamento das escolas. Mas as autoridades de saúde projetam que pode ser talvez mais complicado do que foi vacinar as outras faixas etárias até agora. E aí a principal aposta são os pediatras. São esses médicos que já dão as vacinas regulares nas crianças e adolescentes e são as melhores pessoas para tirar as dúvidas dos pais. Então o governo está trabalhando no plano para enviar as doses diretamente para os consultórios. Mas os estados também, pelo país, planejam vacinar esses adolescentes nas escolas, nos parques, nos acampamentos, na praia, onde eles estiverem.
A vacina, vamos lembrar, foi testada para essa faixa etária e mostrou uma eficácia ainda maior do que a nos testes com os adultos e nenhum efeito colateral sério. 2.260 adolescentes participaram e ninguém que recebeu a vacina foi contaminado com coronavírus. E aí, então, a gente tem uma eficácia, uma eficiência da vacina, uma eficácia de 100%. Essa nova autorização também pode aumentar novamente o ritmo de vacinação, que vem caindo. Aqui, 46% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina, mas em abril o país vacinava mais de 3 milhões de pessoas em média por dia. Agora essa média caiu para pouco mais de 2 milhões, então uma redução de 1 milhão, mais de 1 milhão de vacinados por dia a menos. O governo Maju tentando reacelerar a vacinação aqui. Dá um gás por aí. Obrigada, então, Thiago. Então, fica registrado aqui que são adolescentes e não crianças de 12 a 15 anos. Obrigada pela informação. Olha, a taxa de transmissão do novo coronavírus aqui no Brasil subiu um pouco, segundo o Imperial College lá de Londres. A taxa que no dia 26 de abril era de 0,93, ficou esta semana em 0,96. Isso quer dizer que, em tese, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 96 pessoas. Os especialistas consideram que os surtos começam a ser controlados quando essa taxa, que é chamada de taxa R, permanece abaixo de 1 por, no mínimo, 2 semanas seguidas. E a chance desses números refletirem a realidade é de 95%. Vamos aqui para o telão novamente para mostrar a evolução da pandemia no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 1.018 pessoas morreram de Covid, por causa da Covid, em 24 horas e no total são 423.436 as mortes no país. Agora o número de casos, em 24 horas a gente tem aqui 31.811 diagnósticos confirmados. E agora, o total de casos está em 15.214.030 infectados. A média de casos segue dentro da tendência de estabilidade, mas teve a quinta alta seguida, uma variação aqui de 7% em relação a 2 semanas atrás, o que é um motivo de preocupação, porque depois do enorme aumento dos últimos meses, o normal seria essa curva começar a cair, né? E isso parou de acontecer. São, em média, 60.371 novos casos por dia. Média móvel de mortes agora está em estabilidade, com redução de 13%, e são, em média, 2.087 mortes por dia. No mapa, agora a gente vê a situação da pandemia nos estados brasileiros. Apenas um, que é Roraima, aparece com alta na média de mortes, está lá em vermelho, com 25% de alta. 10 estados estão em estabilidade, aparecem em amarelo aqui no mapa. E em azul, com queda na média móvel de mortes, são 15 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Rio Grande do Norte, com 40%, e lá em Goiás, com 36% de queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere lá no site do g1.com.br/coronavírus. Minas Gerais, lá em Minas Gerais, a polícia está investigando mais um golpe contra o auxílio emergencial. A operação se concentrou em Belo Horizonte e outras 10 cidades mineiras. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 39 bloqueios de contas bancárias. O cruzamento de dados obtidos com a Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério da Cidadania e Ministério Público Federal levou à identificação de algumas pessoas que vinham recebendo ilegalmente o auxílio emergencial em Minas. Segundo a investigação, esses beneficiários ilegais não sacavam o dinheiro das contas. Eles usavam o aplicativo Caixa Tem ou cartão virtual do banco e fingiam fazer compras no comércio. Para isso, procuravam empresários que topavam participar do esquema. Na hora de finalizar a compra falsa, passavam o cartão, por exemplo, no valor total do benefício, R$ 600. Aí, R$ 100 ficavam para o comerciante e R$ 500 para o beneficiário ilegal. Foram identificadas centenas de transações no estado nessa modalidade de crime e que, você tem uma ideia, 2 empresas receberam ao todo cerca de R$ 50 mil cada nessas transações ilegais.
Desde que o auxílio emergencial começou a ser pago no Brasil, já foram abertos 931 inquéritos para apurar fraudes no benefício. Ao todo, a Polícia Federal já realizou 78 operações. 44 pessoas foram presas e os bens apreendidos passam de R$1 milhão. Na operação de hoje, em Minas Gerais, ninguém foi preso. 39 empresas, entre postos de combustíveis, padarias e farmácias, tiveram contas bloqueadas. Os responsáveis continuam sendo investigados e podem responder por falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e uso de documentos falsos. É um benefício que foi feito para que pessoas que estavam sem condições de vida pudessem sobreviver. E você fraudar isso é extremamente ruim, é extremamente pernicioso, mas a gente também está desarticulando organizações criminosas que fazem diversos outros tipos de fraude e que agora estavam migrando para o auxílio emergencial também. Olha, a Polícia Federal fez uma operação para apurar os crimes de um grupo de empresas com sede em Campinas, no interior aqui de São Paulo, que é acusado de realizar movimentações financeiras fraudulentas de mais de 2,5 bilhões de reais. Em Campinas, a operação começou de madrugada neste condomínio de escritórios. 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal saíram com a missão de cumprir 15 mandados de prisão e 70 mandados de busca e apreensão em 5 cidades de São Paulo, em outras 5 no Rio, no Ceará e no Distrito Federal. As fraudes foram descobertas pela Receita. Segundo a investigação, o grupo formado por empresas do ramo metalúrgico movimentou cerca de 2,5 bilhões de reais com as fraudes. Pelo menos 261 milhões já foram bloqueados pela Justiça. 30 pessoas envolvidas no esquema foram identificadas até agora, mas os nomes não foram divulgados. O grupo, com sede em Campinas, usava empresas de fachada e CPFs falsos de pessoas físicas para movimentar recursos financeiros. Durante as investigações, transferiu a titularidade para Laranjas. Nesse momento, o capital do grupo aumentou substancialmente, com impostos sonegados e empréstimos de mais de 70 milhões de reais feitos em bancos públicos, supostamente não quitados. Esse dinheiro, obtido de maneira fraudulenta, era transferido para contas falsas, muitas de Laranjas, e usado na compra de imóveis, carros de luxo e barcos, ou passado em espécie para os verdadeiros donos do grupo empresarial. A operação apreendeu pelo menos 10 carros de luxo, além de joias, documentos falsos e R$1 milhão em espécie. Em Paraty, no litoral do Rio, foi apreendida uma lancha avaliada em mais de 4 milhões de reais. Temos um funcionário humilde do grupo econômico que movimentou em 2 anos mais de 82 milhões de reais. Uma outra pessoa, um motorista, movimentou 64 milhões de reais aproximadamente em 2 anos. O Banco Desenvolve São Paulo, ligado ao governo do estado, que concedeu um dos financiamentos ao grupo, também foi alvo da operação. Considerando que esse financiamento era de um valor expressivo para empresas de fachada, nós fomos informados que os documentos haviam sido extraviados. E hoje, durante as buscas, nós encontramos os autos de uma sindicância instaurada dentro da Desenvolve São Paulo, que apura o desaparecimento desses documentos que nós queremos ter acesso. Dos 15 mandados de prisão, 12 foram cumpridos. 3 pessoas são consideradas foragidas. Também foi determinado o afastamento de um delegado de Polícia Federal. Porque houve troca de informações entre esse policial federal e os líderes dessa organização criminosa a respeito de informações e investigações da Polícia Federal. E por nota, o Desenvolve São Paulo disse que essas ações investigadas pela operação estão relacionadas a operações que foram executadas 10 anos atrás e que a atual direção do banco está contribuindo integralmente com as autoridades competentes. 7 crianças e uma professora foram mortas a tiros em uma escola lá na Rússia. Eu vou chamar aqui a nossa correspondente, a Cecília Malan, que está lá em Londres e tem mais detalhes sobre esse ataque, né? Conta pra gente o que já se sabe sobre essas vítimas, Cecília. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, as vítimas incluem 4 meninos, 3 meninas e, como você disse, uma professora de 26 anos. Um dia de luto oficial foi decretado em homenagem às vítimas. O número de mortos ainda pode subir,
porque outras 6 crianças estão em estado grave. Ao todo, 16 pessoas, entre alunos e adultos, foram levadas para o hospital com ferimentos. O atirador entrou na escola por volta das 9h20 da manhã, lá na Rússia, na cidade de Kazan. Ainda era madrugada aí no Brasil. Depois do ataque, o policiamento em todas as escolas da região foi reforçado. O tiroteio foi na escola número 175 da cidade de Kazan, que fica a 800 quilômetros de Moscou, na república predominantemente muçulmana do Tartaristão. O presidente do Tartaristão descreveu o massacre como uma tragédia. Ele confirmou que um adolescente de 19 anos, com licença para andar armado, entrou no prédio atirando. Professores trancaram as portas das salas de aulas, alguns alunos pularam das janelas para fugir dos tiros. Sem revelar a identidade do assassino, a polícia informou que era um ex-aluno que morava em Kazan. O primeiro-ministro russo chamou o ataque de cruel e desumano. Policiais fortemente armados isolaram o local e mais de 20 ambulâncias foram usadas no transporte de feridos. Muitos pais correram até lá para encontrar e abraçar os filhos. A primeira informação falava em 2 atiradores, mas depois foi confirmado que o assassino agiu sozinho. Logo após o massacre, o presidente russo Vladimir Putin ordenou uma revisão urgente da lei de porte de armas. Esse tipo de crime bárbaro não é comum na Rússia. O último tiroteio em escola foi em 2018 na Crimeia. 19 pessoas morreram, incluindo o agressor, 50 ficaram feridas. Ambientes de aprendizado e convivência social transformados em cenários de horror. Eram para ser seguros, né? Grupos extremistas da faixa de Gaza, entre eles o Hamas e a Jihad Islâmica, lançaram mais de 300 foguetes contra o território israelense desde ontem à noite. 2 mulheres morreram e dezenas de israelenses ficaram feridos. As forças de defesa de Israel responderam com bombardeios a 150 alvos na faixa de Gaza. 28 palestinos morreram, incluindo aí 10 crianças. E existe uma grande pressão internacional para acabar com essa violência, que já não é de hoje, essa pressão. Mas vamos falar agora com o nosso correspondente, o Leonardo Monteiro, que tem as informações sobre mais esse ataque. Oi, Leonardo, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A ONU, a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos pediram o fim da violência entre israelenses e grupos palestinos. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou que está profundamente preocupado com o aumento dos conflitos e pediu calma. O porta-voz do alto representante da diplomacia da União Europeia, José Borrell, afirmou que ataques contra civis são totalmente inaceitáveis. A França alertou para os riscos de uma grande escalada de tensão no Oriente Médio e pediu contenção aos 2 lados. E a Alemanha pediu a colaboração das 2 partes para uma solução de consenso. Esta, Maju, é a pior onda de violência em anos desencadeada por confrontos entre palestinos e policiais israelenses nos arredores da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, mas que se ampliou para lançamentos de foguetes e bombardeios. Pelo segundo dia seguido, foguetes lançados da faixa de Gaza choveram sobre o sul de Israel. Em Ashkelon, 2 mulheres morreram e 6 pessoas ficaram feridas quando um foguete atingiu uma casa. Um dos feridos está em estado grave. Mais de 300 foguetes foram disparados pelos grupos extremistas em Gaza, mas apenas alguns atingiram o território israelense. A maioria foi abatida pela Cúpula de Ferro, o sistema antimíssil de Israel. Do lado palestino, a situação foi mais desastrosa. Os bombardeios israelenses à faixa de Gaza foram considerados os mais letais em 3 anos. O mundo inteiro está assistindo, não importa se eles matam uma criança ou uma mulher, não há ninguém para responsabilizá-los por isso, afirmou o tio de uma das vítimas dos ataques. Palestinos marcharam em Gaza no funeral de 3 membros da Jihad Islâmica, mortos num ataque israelense.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o país vai intensificar os ataques contra o Hamas com grande força. Com o anúncio do aumento dos ataques e com um conflito já instaurado, um cessar-fogo ainda deve demorar. A rainha Elizabeth II participou do primeiro grande evento público desde a morte do marido dela, o príncipe Philip, no mês passado. Ela fez o tradicional discurso no parlamento, onde ela lê as prioridades do governo britânico para os próximos meses. Vamos lá para Londres, chamar aqui o Rodrigo Carvalho, porque esse discurso marca sempre o início de mais um ano parlamentar, né? Mas nesse ano foi diferente por dois motivos. Teve a morte do príncipe Philip e também o contexto da pandemia. E você traz para a gente aí como é que foi esse discurso da rainha. Salve, Rodrigo. Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Nesse discurso, Elizabeth II costuma falar ali no parlamento para uma Câmara dos Lordes lotada. Mas hoje, por causa da pandemia, só 74 deputadas e deputados participaram lá dentro da Câmara. Ao todo, foram 108 pessoas, não 600, como de costume. Todos fizeram teste de Covid e tiveram que usar máscara. A rainha não estava de máscara, mas cumpriu o distanciamento social. Tudo seguiu de acordo com as recomendações por aqui. Para refletir a cerimônia mais simples, nesse contexto de restrições da pandemia, a rainha, agora viúva, não usou o traje cerimonial que costuma usar. No discurso de 10 minutos, é um discurso escrito pelo governo. Ela destacou 30 leis que os ministros pretendem aprovar no próximo ano. Por exemplo, uma nova legislação para o setor de telecomunicações, com a chegada do 5G. E ainda novas leis ambientais e de migração. Partidos da oposição criticaram a falta de uma lei que propõe uma reforma no sistema de assistência social aqui na Inglaterra. Outro ponto que vale destacar, gente, é que esse discurso confirmou que o governo aqui pretende proibir na Inglaterra e no país de Gales as chamadas terapias de conversão de gays. Pois é, essas terapias, entre muitas aspas, que pretendem mudar a orientação sexual das pessoas. O governo aqui do Reino Unido, o governo conservador, pretende aprovar essa lei em breve, que vai valer tanto para profissionais da saúde, terapeutas, psicólogos, quanto para líderes religiosos. No discurso da rainha, o governo disse que essa prática abominável pode causar danos físicos e mentais, que qualquer forma de terapia de conversão é antiética e potencialmente prejudicial. Maju. É isso, né, Rodrigo? Enfim, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Falar do censo lá na China. Na China teve censo. A população da China está crescendo no ritmo mais lento em décadas, de acordo com o censo que foi divulgado hoje. Atualmente, o país tem 1.410 bilhões de habitantes. O crescimento foi de 5,38% na última década, o menor desde 1953, quando o censo foi criado. O diretor do Escritório Nacional de Estatísticas disse que a taxa de natalidade está diminuindo porque houve um declínio no número de mulheres em idade fértil. Elas estão tendo filhos mais tarde e aí existe um custo mais alto para criar uma criança. O diretor também destacou que o envelhecimento da população chinesa acelerou. O número de pessoas com mais de 60 anos cresceu mais de 5% na última década. Essa é uma preocupação desde o último censo. Por isso, o governo chinês aboliu aquela política do filho único que foi criada na década de 1970 para evitar uma explosão demográfica. E ainda hoje, novas informações sobre o depoimento do presidente da Anvisa na CPI da Covid. O TCU e o Ministério Público Federal recebem pedidos para investigar se o governo criou um orçamento paralelo para beneficiar aliados. E a seguir, agentes da Polícia Federal estão a caminho de Roraima depois do conflito armado entre garimpeiros e índios Yanomami. O Ministério Público do Rio montou uma força-tarefa para apurar as mortes na favela do Jacarezinho na semana passada. E a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. Já, já. O
O Ministério Público do Rio de Janeiro montou uma força-tarefa para apurar as denúncias de abuso policial durante a operação na favela do Jacarezinho, que terminou com 28 pessoas mortas na semana passada. Essa informação foi dada numa entrevista coletiva do Ministério Público agora há pouco. Quem acompanhou isso foi a Larissa Schmidt, que traz para a gente os detalhes e explica como é que vai ser essa força-tarefa, vai funcionar, na verdade, né, Larissa? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa força-tarefa está sendo constituída hoje, vai ser formada por 4 promotores e eles vão ter à disposição toda a estrutura do Ministério Público Estadual para tocar adiante uma investigação independente sobre os desdobramentos da operação da Polícia Civil na quinta-feira da semana passada na favela do Jacarezinho. A princípio, essa força-tarefa tem 4 meses para apresentar suas conclusões, mas esse prazo pode ser prorrogado. O coordenador do grupo, o promotor André Cardoso, falou sobre as atribuições do Ministério Público nessa investigação específica. E o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, esclareceu qual é o papel do MP diante da decisão do Supremo Tribunal Federal de maio do ano passado de proibir as operações policiais dentro das favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, a não ser em casos absolutamente excepcionais. Vamos ouvir o que eles disseram. As operações não dependem da autorização do Ministério Público. Então, o Ministério Público fará a fiscalização do que aconteceu na operação. O objeto desse procedimento investigatório criminal é apurar as 27 mortes, né, em decorrência da intervenção policial. A morte do policial André Frias também vai ser apurada nesse procedimento. Vão ser apuradas também, acho que em torno de 5 tentativas de homicídio contra policiais civis e 2 tentativas de homicídio contra passageiros que estavam no vagão do metrô. E ainda nós vamos apurar também, eventualmente, a fraude processual de terem removido os cadáveres do local. Hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, participou do lançamento de um programa de segurança pública na Zona Norte do Rio e comentou as investigações da operação. Não celebramos nenhuma vida perdida. Na própria sexta-feira, liguei para o ministro Fachin, liguei para o doutor Aras, liguei para o doutor Luciano Matos, para o defensor-geral, para falar o seguinte: a investigação aqui será transparente, rigorosa, mas será justa. Nós não deixaremos que haja pré-julgamento a nenhum policial nosso. Até porque nós temos que lembrar que o primeiro morto e os 3 primeiros feridos foram policiais. E que foram recebidos com fuzis, metralhadoras e granadas. Em cumprimento também à decisão do STF, o Ministério Público Estadual criou um canal de comunicação em regime de plantão 24 horas para receber denúncias e relatos de abuso e violência policial. Esse canal está sendo exclusivo nesse momento para as denúncias sobre a operação no Jacarezinho. O Ministério Público também vai investigar denúncias de agressões a presos durante a operação, além da possibilidade de fraude processual com a remoção dos corpos dos locais das mortes antes das perícias. Maju. Ok, Larissa, obrigada. Tem informação, número desse canal? É telefone, é e-mail? O que é? É um telefone, sim, repassado pelo Ministério Público. Eu tenho esse telefone aqui, vou buscar isso aqui para ti, porque é importante. Isso serve, esse canal, ele foi aberto antes da operação no Jacarezinho, mas nesse momento ele está sendo usado especificamente para as questões da operação do Jacarezinho. É para ser geral, para todo tipo de operação policial, mas agora só está recebendo as denúncias do Jacarezinho. Eu tenho um telefone aqui, é o 2215-7003. 2215-7003, plantão 24 horas, Maju. É isso, 2215-7003. Obrigada, Larissa, pelas informações. E a polícia aqui de São Paulo está investigando a morte de um menino de 3 anos que tinha sinais de espancamento. A mãe do menino foi indiciada, suspeita de assassinar o filho. A mãe de Gael, de 3 anos de idade, passou a noite na delegacia e de manhã foi transferida para um centro de detenção provisória.
O advogado vai pedir o relaxamento da prisão em flagrante e internação, alegando problemas psiquiátricos. Gael morava com a mãe, a irmã de 13 anos e com a tia-avó, que era considerada a avó do menino, no centro de São Paulo. Os peritos estiveram no apartamento logo depois do crime. O laudo pericial necroscópico apontou que o menino tinha ferimentos pelo corpo, na cabeça e no rosto, inclusive marcas compatíveis com o anel da mãe. Para os investigadores, há indícios ainda de maus tratos. Durante perícia no apartamento, notaram que o quarto de Gael era o único a não possuir cama, e sim apenas um colchão velho no chão, destoando do restante dos cômodos da casa. E que não havia nenhum brinquedo no quarto de Gael ou mesmo pela casa, sendo todos os brinquedos da criança encontrados ensacados num canto na área de serviço. Sobre os brinquedos, a avó do menino informou que não sabia que eles haviam sido ensacados. Sobre a cama, disse que a criança não dormia no próprio quarto, e sim no quarto da mãe ou com ela. A avó contou à polícia que deu uma madeira para o menino e eles estavam vendo televisão ontem pela manhã quando Gael resolveu ir até a cozinha. Depois ouviu um choro, um barulho forte e vidros se quebrando. Quando chegou à cozinha, já encontrou o menino caído no chão, desacordado e coberto por uma toalha de mesa. A avó levou então o menino para o quarto e pediu para a neta mais velha chamar o SAMU. Quando a polícia militar chegou ao apartamento, a mãe estava deitada em posição fetal debaixo do chuveiro. Ela está em estado de choque ainda, tá? Ela não lembra de muita coisa. Eu questionei quando ela acordou, quando ela retomou a consciência, o que ela viu. Ela disse que viu pessoas puxando ela do banheiro, né, que estava com muito frio, e aí ela teve um desmaio e quando ela acorda novamente, ela já acorda com carros, com luzes, com muitas pessoas. Acredito eu que deva ser o momento em que já estava o SAMU, a polícia militar. O pai do Gael não quis gravar entrevista, mas mandou um áudio. Ele estava separado da mãe do menino há quase 3 anos. Disse que nunca viu a mãe tratar o filho mal. O que eu posso falar sobre o Gael é que ele era um menino feliz, né? E nunca vi ela maltratar meu filho. E sempre foi uma mãe presente com a outra filha dela. Mas ela tinha esses problemas, né? De mudança de humor e antigamente acho que ela tinha algum problema de saúde, de surtar, não sei. Comigo nunca aconteceu, mas eu já tive relatos que aconteceu isso. O Conselho Tutelar disse que nunca recebeu denúncia sobre a mãe de Gael maltratar a criança ou ter problemas psicológicos. A defesa de Luiz Felipe Manweiler afirmou que vai pedir a anulação do júri sobre o assassinato da mulher dele, a Tatiane Spitzner. Manweiler foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Luiz Felipe Manweiler saiu do tribunal escoltado e voltou para a penitenciária de Guarapuava. Foram 7 dias de julgamento aqui no Fórum de Guarapuava. Os jurados, todos homens, votaram de forma individual, secreta e decidiram. Luiz Felipe Manweiler é culpado pela morte de Tatiane Spitzner. O biólogo foi condenado por homicídio com 4 qualificadoras: feminicídio, meio cruel, motivo fútil e emprego de asfixia. Ele também foi condenado por fraude processual, porque limpou vestígios de sangue de Tatiane nas áreas comuns do prédio. A pena é de 31 anos, 9 meses e 18 dias em regime fechado, dos quais serão descontados 2 anos e 9 meses, já cumpridos como prisão preventiva. O juiz também determinou o pagamento de R$100 mil à família de Tatiane por danos morais. Na sentença, o juiz afirmou que, a despeito das inúmeras câmeras de segurança existentes no edifício Golden Garden, observa-se que a monitoração não inibiu em nenhum momento a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa antes, durante e após a consumação do homicídio. O juiz também lembrou que só em 2018, ano em que Tatiane morreu, houve 1.225 casos de feminicídio no Brasil.
e que nenhum outro caso ganhou tamanha repercussão como o de Tatiane, porque não tiveram registradas com tanta clareza as cenas de violência. É um marco no combate à violência de gênero e é um símbolo de que nesse país não se tolera mais violência doméstica e feminicídio. A defesa de Manweiler sempre negou que ele tenha matado Tatiane e informou que vai recorrer da sentença pedindo a anulação do júri. Iremos entrar com recurso já, uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso faz parte do júri, Um resultado teria que ser promulgado. De acordo com as investigações, em julho de 2018, Luiz Felipe Manweiler matou Tatiane Spitzner e depois jogou o corpo dela pela varanda do apartamento onde moravam, no 4º andar. O laudo do IML apontou que ela foi morta por asfixia causada por esganadura. Naquela noite, câmeras de segurança gravaram Manweiler agredindo Tatiane várias vezes. Ao fim do júri que condenou Manweiler, amigos e parentes de Tatiane fizeram uma homenagem. Que isso que aconteceu sirva de exemplo, que a nossa justiça não deixa passar, que nenhuma mulher morra mais, que ninguém precise passar e sentir a dor que a gente sente. E a polícia lá da Bahia investiga as imagens que circulam na internet que mostram o segurança de um supermercado em Salvador agredindo um jovem. A mãe de um dos rapazes que foram torturados e mortos, depois de serem acusados por seguranças de furtar carne, reconheceu o filho nas imagens. A gente vai direto para Salvador falar com a repórter Camila Marinho. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, ótima tarde a todos. A Polícia Civil disse que as imagens já estão sendo analisadas e foram encaminhadas para o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, por isso não pode dar mais detalhes. O vídeo tem apenas 10 segundos, mas mostra o momento em que Ian, de camisa vermelha, aparece sendo contido e depois recebe um golpe de mata-leão de um homem de camisa preta. Também dá para ver muito rapidamente nesse vídeo uma pessoa de preto já sentada no chão no canto direito da imagem. Segundo a polícia, é o tio de Ian, Bruno, de 29 anos. Nessa filmagem, Ian pede para sair e grita bastante. Hoje pela manhã conversamos com a mãe dele e ela confirmou que é o filho. 7 pessoas suspeitas de envolvimento na morte dos jovens foram presas ontem. Entre elas, 2 seguranças aqui do supermercado, o gerente de segurança e 4 supostos traficantes aqui da região. A polícia investiga se Bruno e Ian foram entregues a traficantes depois da tentativa de furto. E depois desse vídeo que circulou pela internet, o supermercado Atacadão Atacarejo divulgou uma nota dizendo que mantém o posicionamento de repúdio a qualquer tipo de violência e também mantém o compromisso com o Código de Conduta. A polícia disse que as investigações continuam. Maju. Tem que continuar, é isso, Camila. Obrigada pelas informações. Olha, policiais federais estão a caminho da área onde teve um confronto armado ontem entre garimpeiros e índios Yanomami no interior de Roraima. O Robson Moreira está lá em Boa Vista e conta pra gente como é que está o clima, quais são as informações. Oi, Robson, boa tarde. Oi, Maju, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, os policiais federais estão se deslocando de Manaus e aqui de Boa Vista para a região do confronto, mas ainda não tem um horário exato da chegada deles por lá, pois dependem das condições climáticas. Esse conflito armado aconteceu na comunidade do Palimiú, no município de Alto Alegre, no norte de Roraima. Mas, de acordo com a Polícia Federal, não houve indígenas mortos, apenas um ferido. Um garimpeiro foi apreendido pelos índios e levado para a superintendência da Polícia Federal. Ele prestou esclarecimentos, disse que nenhum garimpeiro morreu e depois foi liberado. A Polícia Federal disse ainda que algumas cápsulas de munição pesada foram apreendidas pela FUNAI. De acordo com o presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Recurari, o clima ainda é tenso na região nesta terça-feira. Ele disse que profissionais de saúde que atuam na região, na terra indígena, estão com medo e querem deixar o local. O Ministério Público Federal aqui em Roraima, disse que vai apurar esse caso. Vale lembrar que a terra Yanomami é a maior reserva indígena do Brasil,
com cerca de 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e do Amazonas. Cerca de 27 mil indígenas vivem na região, que agora virou alvo de garimpeiros que invadem a terra em busca da extração ilegal do ouro. Maju. Obrigada, Robson. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está lá no Pará para acompanhar uma operação de fiscalização e combate ao desmatamento. Ontem à noite, o Diário Oficial publicou a decisão de transferir temporariamente os gabinetes do Ministério do Meio Ambiente e das presidências do IBAMA e do ICMBio para os municípios de Altamira, Uruará, Placas, Rururópolis e também Itaituba, que ficam no sudoeste, na verdade, do estado. Essa região concentra o maior número de alertas de desmatamento na Amazônia este ano. Ricardo Salles volta ao Pará um mês depois da Polícia Federal apresentar ao STF uma queixa-crime contra o ministro por dificultar a fiscalização do poder público numa operação da própria polícia que resultou na maior apreensão de madeira da história no fim do ano passado, lá na região de Santarém. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a operação de hoje já está em andamento e conta com o apoio de agentes da Força Nacional de Segurança. Vamos então de previsão de tempo agora com a Eliana Marques, que está chegando aqui na área. Oi, Eliana, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos vocês. Olha, Maju, ontem eu mostrei aqui uma frente fria lá no Rio Grande do Sul. Hoje ela avança rapidamente por Santa Catarina, Paraná e chega ao sul de São Paulo à noite. As imagens de satélite mostram onde a frente fria, esse azul aqui, olha, está agora. Esse colorido aqui é de nuvem carregada. O tempo está mais fechado no norte do Rio Grande do Sul, também no sul de Santa Catarina, nas outras áreas catarinenses aqui, e no sul do Paraná tem sol e previsão de pancadas de chuva. No Nordeste, tempo fechado também no litoral de Alagoas, com risco de temporal, chuva forte ainda do litoral do Maranhão até o litoral do Ceará e também em Sergipe. Os ventos marítimos que a gente vê aqui nessas setinhas mais coloridas estão chegando aqui no leste da região Nordeste, favorecendo a chuva nessas áreas, mas eles não conseguem avançar até o interior do Nordeste, que está bem mais seco, Maju. Tá seco por lá. E o que a gente tem aqui para Centro-Oeste, região Norte e região Sudeste? Bom, vamos falar então do Norte, sem chuva também aqui, olha, na maior parte do Tocantins, no sul de Rondônia e lá no sul do país, sem chuva também, próximo da fronteira com o Uruguai. Sem chuva ainda no Sudeste e no Centro-Oeste. No Norte, a chuva predomina, principalmente em Belém, Boa Vista e Manaus. No Centro-Oeste é onde fica mais seco, umidade do ar baixa, principalmente em Cuiabá, Goiânia e Campo Grande. Situação parecida no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Já em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro não seca tanto hoje, apesar da falta de chuva. Mas amanhã, a Grande São Paulo entra para a área de temporal, junto com o leste do Paraná, também a região do Vale do Itajaí em Santa Catarina, chuva volumosa também aqui no litoral de Alagoas, temporal entre o litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Fortaleza até o norte do Amazonas. A gente vê uma área com geada ali, pois é, o frio vai aumentar e vai se espalhar por essas áreas que estão em azul, Maju. Estou vendo geada aí, então, na região sul, aqui vai gelar em São Paulo? Olha, vai também, mas daqui uns dias ainda na quinta-feira. Olha, geada amanhã lá na região de Bagé, que fica na Campanha Gaúcha, né? Mínima de 4 graus amanhã cedo. Aí Florianópolis, Curitiba e São Paulo são destaques de chuva amanhã. Em Florianópolis é uma chuva que acontece principalmente de manhã, a temperatura não passa de 19 graus ao longo do dia. Aí essa chuva de Florianópolis avança para Curitiba, onde a chuva chega principalmente amanhã à tarde e muito frio por lá. Olha, a máxima vai ser de 15 graus, a temperatura não passa disso ao longo do dia. E aqui em São Paulo, essa chuva de Curitiba chega amanhã à tarde, mas é principalmente à noite que vai chover mais, quando a temperatura cai para 17 graus amanhã à noite. E aí, na quinta-feira, esfria mesmo aqui em São Paulo, a máxima na quinta não passa de 19 graus. Maceió está aqui também porque vem de dias bem chuvosos e amanhã terá mais chuva, 30 milímetros. Fico alerta para Maceió, porque o solo vai ficando saturado e é um risco, aumenta o risco de deslizamento. Maju. Alerta dado e vamos nos preparar aqui para o casaco e guarda-chuva. Exatamente. Aqui em São Paulo. Obrigada, Eliana. Até amanhã. O Profissão Repórter está celebrando 15 anos no ar e a equipe está preparando programas especiais para revisitar, pessoas e histórias que foram marcantes. O primeiro programa terá a saúde como tema.
Engravidei, depois que eu tive o bebê, o rio parou de novo. Minha mãe morreu faz 20 anos depois de uma sessão de hemodiálise. Oi? Olá. Quem é essa pessoa aqui? Ah, meu Deus do céu. Para se proteger de suas autoagressões, ele viveu acorrentado durante os últimos 15 anos. A gente nunca pode desanimar, né? Desistir. Há um mês, Wilson fez um implante no ouvido e amanhã ele pode voltar a ouvir. Eu tô ouvindo a minha voz! Nesses 12 anos, o que mais mudou na sua vida? Hoje, depois de No Limite, do Profissão Repórter. A seguir, as últimas informações sobre o depoimento do presidente da Anvisa na CPI da Covid. O TCU e o Ministério Público Federal recebem pedidos para investigar se o governo criou um orçamento paralelo para beneficiar aliados. E por que a inflação desacelerou em abril na comparação com março? Já, já. De volta para falar de inflação que deu uma desacelerada. Ela ficou em 0,31% em abril, na comparação com o mês de março. Esse índice foi puxado especialmente pela subida nos preços dos medicamentos, que teve aí um reajuste no mês passado. A gasolina subiu tanto nos últimos tempos que agora em abril, depois de 10 meses consecutivos de alta, o motorista mal reparou que o preço caiu. Foi bem pouco, mas o bastante para ajudar a segurar o aumento dos preços. Como ela pesa muito no orçamento familiar, qualquer movimento que ela apresente no preço acaba fazendo com que ela apareça como destaque na inflação. A inflação de abril ficou em 0,31%, bem menor do que a registrada em março. A alta acumulada do ano está em 2,37% e nos últimos 12 meses em 6,76%. Bem maior do que o teto da meta de inflação fixada para esse ano pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 5,25%. Segundo o IBGE, a inflação de abril foi muito afetada pelo reajuste dos medicamentos, autorizado pelo governo logo no dia 1º. A cesta de produtos farmacêuticos aumentou consideravelmente. Alguns itens, como antibióticos, subiram mais de 5%. Da farmácia para o mercado, onde a inflação segue correndo solta por várias prateleiras. No grupo Alimentação e Bebidas, que também registrou aumento, o custo de preparar comida em casa subiu entre março e abril. Por ordem de alta, primeiro vem o tomate, depois o leite longa-vida, seguido por frango e carnes, que nos últimos 12 meses já subiram 5 vezes acima da inflação acumulada no período. A redução do volume de gado para o abate, a manutenção de um alto volume de exportação, né? E o aumento do preço das rações à base de soja e de milho, que são commodities que estão subindo muito em dólar, sustentam o preço das carnes em alta. Então, existe uma pressão aí nas carnes generalizada. A conta para quem come fora de casa aumentou em abril, mas também menos do que em março. O IBGE diz que o lanche mais barato ajudou a segurar os preços. O gás de botijão, item que vem pesando no orçamento de milhões de brasileiros, continuou subindo em abril, mas uma alta bem menor do que a registrada em março, quando o gás ficou quase 5% mais caro. O índice que mede a inflação entre as famílias de menor renda subiu 0,38% em abril e mostra que a inflação voltou a pesar mais para quem ganha menos. O preço dos alimentos, por exemplo, ficou mais caro em abril do que em março. No acumulado de 12 meses, a inflação das famílias que ganham entre 1 e 5 salários mínimos já passa de 7,5%. Vem comigo agora para Brasília chamar de novo a Flávia Alvarenga, porque o depoimento lá do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, continua, né, Flávia? Já são mais de 3 horas, eu acho, nem sei se já passou tudo isso, mas conta pra gente, o que tem agora?
Maju, a gente estava fazendo as contas agora. Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 10 minutos, vai completar 4 horas de depoimento. Portanto, segue. Desta vez, os senadores não fizeram nenhum intervalo na CPI. E entre as últimas perguntas do relator, o senador Renan Calheiros questionou Antônio Barra Torres sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da vacinação. Qual seria o impacto? Renan Calheiros, inclusive, disse que o presidente já disse várias vezes que é contra a imunização e citou, inclusive, falas do presidente Jair Bolsonaro em que Bolsonaro ridicularizou as vacinas. Todo o texto que Vossa Excelência leu e trouxe à memória agora, ele vai contra tudo que nós temos preconizado em todas as manifestações públicas, pelo menos aquelas que eu tenho feito e aquelas que eu tenho conhecimento que os diretores e gerentes e funcionários da Anvisa têm feito. Então, entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação ela é essencial, nós temos que vacinar as pessoas. Entendemos também que não é o fato de vacinar que vai abrir mão de máscara, de isolamento social e de álcool gel imediatamente, não vai acontecer. Experiências no mundo têm mostrado até uma velocidade melhor em relação a isso. Nós temos sim que nos vacinar. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, discordar de vacina e falar contra a vacina não guarda uma razoabilidade histórica, inclusive. O diretor-presidente da Anvisa foi questionado também em vários momentos se houve algum tipo de interferência, algum tipo de pressão para dificultar a aprovação de vacinas. Antônio Barra Torres negou. O senador Renan Calheiros também perguntou a opinião de Antônio Barra Torres a respeito do posicionamento, se ele compartilha do mesmo posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que é contrário, por exemplo, ao uso de máscaras e ao distanciamento social. Questionou Barra Torres sobre a participação dele em março do ano passado em uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto em que Barra Torres apareceu sem máscara. Em destarte a amizade que tenho pelo presidente, a conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Não havia, no meio de março, o consenso geral do uso de máscaras por parte da população. Se formos buscar aí fotografias e coisas daquela época, veremos que isso não havia. O comércio estava aberto. É óbvio que, em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais 5 minutos não teria feito, até porque esse assunto não era nenhum assunto que necessitasse de uma urgência para ser tratado. De minha parte, eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria e, certamente, depois disso, nunca mais houve esse tipo de comportamento meu, por exemplo. Então, depois das perguntas do relator, senador Renan Calheiros, do MDB, a CPI passou para as perguntas dos outros senadores. O diretor-presidente da Anvisa, portanto, foi perguntado a respeito de um evento de motociclistas que foi realizado nesse fim de semana aqui em Brasília, que o presidente Jair Bolsonaro participou. Antônio Barra Torres disse que ele não participou e criticou essa atitude do presidente. Não concordo. Qualquer coisa que fale de aglomeração, não usar álcool, não usar máscara e negar a vacina são coisas que não têm nenhum sentido no ponto de vista sanitário. A sessão foi suspensa agora há pouco, mas ainda faltam outras perguntas dos senadores e vamos para o calendário de amanhã, então. Amanhã, quem vai prestar depoimento é o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. E na quinta-feira, um representante da Anvisa, o gerente-geral da Pfizer. Desculpa, eu falei Anvisa, mas é o gerente-geral da Pfizer que participa na quinta-feira, Carlos Murilo. Portanto, amanhã, Fábio Weingarten, ex-secretário da Presidência,
E eu vou repetir, na quinta-feira, um representante da Pfizer. E na semana que vem, tem mais depoimentos muito importantes do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ficou para o dia 19 de maio, e um dia antes, no dia 18 de maio, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Esse é o calendário. Mas, Maju, às vezes esse calendário muda um pouquinho, mas é o que está acordado até agora. A gente volta aí com você para o estúdio. É isso, a gente conta com você aqui para trazer tudo resumidamente para a gente nas próximas edições. Obrigada, viu, Flávia? Bom trabalho por aí. E a Câmara dos Deputados pode votar hoje um projeto de lei que, na prática, segundo ambientalistas e ex-ministros, torna a exigência de licenciamento ambiental uma exceção e coloca em risco as regras de proteção do meio ambiente que estão em vigor aqui no Brasil. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo necessário para empresas que querem construir empreendimentos com possível potencial de impacto no meio ambiente. Desde 2004, tramita no Congresso um projeto com mudanças nas regras atuais de licenciamento. Na semana passada, o relator do projeto, deputado Neri Geller, do Progressistas, apresentou o texto final. Ele foi pautado em regime de urgência pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do mesmo partido. O projeto dispensa várias atividades ou empreendimentos do licenciamento ambiental, como obras de serviço público de distribuição de energia elétrica e sistemas e estações de tratamento de água e de esgoto. Serviços e obras direcionados à manutenção e melhoramento da estrutura e instalações pré-existentes, dispensa de licenciamento ambiental o cultivo de espécies de interesse agrícola, a pecuária extensiva e semi-intensiva, e cria a chamada licença ambiental por adesão e compromisso, o que para ambientalistas se torna uma licença autodeclaratória. Além disso, estados e municípios podem dispensar atividades impactantes de licenciamento ambiental. Segundo o relator, a aprovação do projeto significa destravar processos que há anos aguardam liberação. Por isso, em regime de urgência, tendo em vista a necessidade de se votar um tema importante como esse, porque vai destravar mais de 130 bilhões de investimento para o país. Inclusive, obras que têm impacto direto de forma positiva no meio ambiente, obras que geram energia limpa, por exemplo, infraestrutura para regiões que são importantes do ponto de vista de fazer a fiscalização, inclusive. Mas o projeto foi alvo de críticas de 9 ex-ministros do meio ambiente. Carlos Mink, do governo Lula, Edson Duarte, do governo Michel Temer, Gustavo Krause, do governo Fernando Henrique Cardoso, Isabela Teixeira, do governo Lula e Dilma Rousseff, José Carlos Carvalho, do governo Fernando Henrique Cardoso, José Goldenberg, do governo Collor, José Sarney Filho, do governo Temer, Marina Silva, do governo Lula e Rubens Recupero, do governo Itamar Franco. Eles escreveram uma carta pública para demonstrar apreensão com o texto da proposta. No documento divulgado ontem, afirmam que o licenciamento ambiental existe não para impedir as atividades econômicas, mas sim para orientar e decidir as condições de viabilidade dos empreendimentos com segurança ambiental e adoção das melhores tecnologias disponíveis para minimizar e mitigar os impactos. Reforçam que o texto substitutivo do projeto abre uma série de exceções ao licenciamento de inúmeras atividades, de forma a praticamente criar um regime geral de exceção ao licenciamento, com forte ênfase ao autolicenciamento. E finalizaram dizendo que o texto deve aumentar a insegurança jurídica e a judicialização do licenciamento ambiental, aumentar o risco para os necessários investimentos e, portanto, fulminar com o propósito principal de criar ambiente de negócios favorável para superarmos o quanto antes a gravíssima crise econômica que assola o país. O ex-ministro do Meio Ambiente, Rubens Recupero, que assina a carta, afirmou que o licenciamento precisa ser aprimorado e modernizado, mas do jeito que o texto ficou, é um retrocesso. Esse projeto justamente permite que grandes empreendimentos que podem provocar um dano enorme, não só ao meio ambiente, mas à vida das populações, possam ser aprovados sem o devido exame. Isso vai agravar, como você sabe, a reação no mundo a nós, né? Que já é muito ruim, né? Para a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o projeto acaba com o licenciamento ambiental, já que cria a possibilidade da autodeclaração, ou seja, a dispensa da licença. Acabar com o licenciamento, nos termos em que está sendo proposto, é destruir
o Sistema Nacional de Meio Ambiente, é voltar o tempo em que se fazia obras sem nenhum cuidado, e a gente viu o que aconteceu em Cubatão, com várias crianças que nasceram com graves deformações. A Frente Parlamentar Ambientalista protocolou já 21 emendas para mudar o texto. Nós esperamos que esse texto seja revisado. O Brasil merece uma nova lei de licenciamento ambiental que una a eficiência com o princípio da precaução, não uma lei da não licença. As emendas tentam fazer correções no texto. A gente sabe que vai ser muito difícil a gente fazer essas correções no plenário, mas nós vamos tentar, nós vamos lutar até o fim, porque o que está em jogo é a biodiversidade brasileira, é a imagem do governo, é a imagem do Brasil. Nós não podemos aceitar a destruição das nossas florestas com uma proposta tão ruim. Parlamentares e o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que é o Lucas Furtado, pedem que sejam investigadas suspeitas de um suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio lá no Congresso. Foram 3 pedidos de investigação, 2 para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e 1 para o Ministério Público Federal. Os pedidos de investigação foram feitos a partir de reportagens do jornal Estado de São Paulo. De acordo com as matérias, o presidente Jair Bolsonaro criou orçamento secreto em troca de apoio no Congresso. Segundo a reportagem, um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. O pedido dos parlamentares não está disponível para acesso público. Esses recursos foram usados em boa parte para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados e também para obras em que o TCU apontou suspeitas de irregularidades e não deveriam mais estar recebendo verbas públicas. A TV Globo teve acesso a ofícios em que parlamentares aliados ao Palácio do Planalto fizeram pedidos ao Ministério. Esses recursos ficam acima do que eles teriam direito apenas com as chamadas emendas individuais, em que destinam verbas do orçamento para redutos eleitorais deles. Nos pedidos, os parlamentares também dizem que já tinham autorização para serem atendidos. Em um documento para o diretor-presidente da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, indicou um total de 71 milhões de reais para máquinas e obras. Mais da metade desses recursos é para o estado do Amapá. No ofício do deputado Cláudio Cajado, do PP, também para a Codevasf, o parlamentar pede especial atenção para viabilizar a transferência referente à cota dele, autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência, no valor de 12 milhões de reais. O deputado Charles Fernandes, do PSD, faz uma retificação para indicar, além do município de Sebastião Laranjeiras, associações que vão se beneficiar com a cota dele extra-orçamentária no valor de R$ 1.200.000. O pedido do deputado Vicentinho Júnior, do PL e vice-líder do Bloco de Centro da Câmara, diz que o recurso é fruto de uma transferência de execução descentralizada do Ministério do Desenvolvimento Regional e que ele está sendo contemplado com R$ 600.290. Esses pedidos todos foram feitos no fim do ano passado, antes da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, postos-chave para a tramitação de projetos de interesse do governo no Congresso. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que é fundamental mais transparência e que a aplicação desse dinheiro tenha regras claras. Por que isso preocupa? Porque isso pode revelar um critério um pouco nebuloso na escolha dessas priorizações, quando o orçamento tem que ser algo impessoal, tem que haver um tratamento homogêneo entre os parlamentares. O governo vai precisar ser mais transparente para mostrar quais os critérios ele está utilizando nessa priorização de emendas, para que não se possa estabelecer um quadro de desconfiança ou de que se estaria adotando um critério de político, digamos assim, político partidário, de apoio ou não apoio para liberar determinados recursos.
O subprocurador-geral da República, junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu que o tribunal investigue a situação, a fim de que sejam apurados os atos do Poder Executivo que, porventura, venham contrariando as regras isonômicas previstas para a aprovação e liberação de emendas parlamentares individuais, favorecendo determinados parlamentares em retribuição a apoio aos projetos do governo. Diz também que os fatos noticiados podem caracterizar eventual crime de responsabilidade por atentar contra a lei orçamentária, nos termos do artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal. Ademais, a ausência de transparência impede o adequado exercício do controle externo e do controle social. Parlamentares da bancada do PSOL pediram que o Ministério Público Federal também investigue a denúncia. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada emenda de relator geral do orçamento. Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019 e é apenas uma referência para a apresentação de propostas e não considera as especificações de que podem alterar o custo final. O senador Davi Alcolumbre disse em nota que um senador da República, desde o instante em que é eleito, precisa e deve trabalhar todos os dias para levar benefícios para o seu estado. Esta é uma obrigação imposta através da legitimidade do voto popular. E reforça que vai seguir trabalhando e utilizando o mandato em benefício do povo do Amapá. Por telefone, o deputado Cláudio Cajado disse que não existe orçamento secreto. Ele é público em todas as suas demandas, despesas e execuções orçamentárias e que não existe superfaturamento vinculado às emendas. O deputado Charles Fernandes afirmou que nunca ouviu falar em orçamento paralelo, que isso é má-fé. Segundo ele, a Codevasf atua de forma transparente. O deputado Vicentinho Júnior disse que desconhece a existência de um orçamento secreto criado pelo governo federal e ressalta que, independente da gestão no Palácio do Planalto, desde o primeiro dia do mandato, ele trabalha para viabilizar recursos que atendam os municípios do Tocantins. O Jornal Hoje termina por aqui. Obrigada pela companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.